Gente, atividade 3. A figura representa em um sistema ortogonal de coordenadas uma circunferência com centro na origem do sistema. E os pontos A, B, C, D, E e F, 2,0, correspondem aos vértices de um hexágono regular inscrito na circunferência. Ou seja, pessoal, eles só deram as ordenadas do ponto F, né, que é 2,0, tá? Nessas condições, determine as coordenadas do vértice A, B, C, D e E. Gente, se nós examinarmos aqui, ó, o hexágono, ele é formado por quê? Por triângulos regulares, né? Triângulos equiláteros, ou seja, de mesma medida. A formulinha do triângulo equilátero, qual que é? L ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Nós temos aqui o 1 na abscissa, porém nós não temos esse ponto aqui da ordenada, né? Nós só sabemos que ele vai de 1,5 a 2, mas nós não temos o valor exato. Então, se nós fazermos isso aqui, ó, nós conseguimos visualizar a metade do triângulo quadrado, tá? Do triângulo equilátero, né? Então, o que nós vamos fazer? L, raiz de 3 sobre 2, porque vai ser a metade, né, gente? O que é esse L aqui? É o lado, que nesse caso, ó, 1, 2, né? Então, vai ficar 2, raiz de 3 sobre 2. Simplificando 2 com 2, o que sobrou? Raiz quadrada de 3. Então, as coordenadas do vértice A seria 1 na abscissa e raiz de 3 na ordenada, tá? E o vértice B aqui no caso seria menos 1. Como é a mesma altura aqui no 4, então ficaria menos 1 raiz de 3, raiz quadrada de 3. O C qual seria? Esse ponto aqui, ó, menos 2 e 0. Ponto D, pessoal, ó, como é equilátero, né, tá aqui, ó, essa altura que vai de 0 até aqui é a raiz de 3, não é? Como ele é equilátero, mesmo tamanho, aqui também é a raiz quadrada de 3, só que pro lado negativo, né? Então, as coordenadas de D seria menos 1 e menos raiz quadrada de 3. Tá? E o ponto E, né, que é o que falta, é esse aqui. Qual seria, então? Seria 1 e menos raiz quadrada de 3. Certo? B, determine a área do hexágono A, B, C, D, E e F. Gente, ó, vamos lá. Eu falei para vocês que se é equilátero, que o hexágono é formado por quê? Por 6 triângulos equiláteros, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é só se fazer o seguinte, ó, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? 6 vezes a área do triângulo equilátero, tá? Então, ficaria 6 vezes, qual que é o lado aqui, pessoal? Ó, 1, 2, né? 2 unidades. Então, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 2 ao quadrado é quanto? 4, raiz de 3 sobre 4. Posso simplificar? Posso. Então, na verdade, seria 6 raiz de 3 unidades de área, certo? 4. Qual é a medida da área e do perímetro do losango, cujos vértices são A, 2,3, B, 1,0, C, 0,3 e D, 1,6. Utilize raiz de 10, aproximadamente 3,2, igual a 3,2, tá? Gente, não teria necessidade, mas eu desenhei aqui, né? O losango com os pontos A, né, que seria 2,3, né, aqui o ponto A, o ponto B, 1,0, o ponto C, 0,3 e o ponto D, 1,6, tá?
a área. Como que nós calculamos a área do losango? É a diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. Qual seria a diagonal menor? Essa diagonal aqui, ó, que são 2 unidades. Vezes a diagonal maior, que é 6 unidades, né? Dividido por 2. 2 é 6, 12. 12 dividido por 2. Então, a área, no caso aqui, 6 unidades de área, tá? 6 unidades de área. E o perímetro, gente? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. No caso, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que calcular distâncias de A até B, de B até C, de C até D e de D até A novamente. Então, vamos lá. Nós vamos calcular a distância de A até B é igual a raiz quadrada de x de B, que é 1, menos x de A, que é 2 ao quadrado, mais y de B, que é 0, menos y de A, que é 3 ao quadrado, tá? 1 menos 2, menos 1 ao quadrado, mais 0 menos 3, menos 3 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 3 ao quadrado é 9. Ou seja, raiz quadrada de 10. É a primeira distância aqui, ó. Raiz quadrada de 10, tá? De B até C. Então, vamos lá. Distância de B até C vai ser raiz quadrada de x de C, que é 0, menos o x de A, que é 1, ao quadrado, mais y de C, que é 3, menos y de B, que é 0 ao quadrado. 0 menos 1, menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 0, 3 ao quadrado, tá? Vamos lá. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 3 ao quadrado é 9, ou seja, raiz quadrada de 10. Distância C, de C até D, vai ser raiz quadrada de x de D, que é 1, menos x de C, que é 0 ao quadrado, mais y de D, que é 6, menos y de C, que é 3 ao quadrado. 1 menos 0 é 1 ao quadrado, mais 6 menos 3, 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, mais 3 ao quadrado, 9, ou seja, raiz quadrada de 10 também. E agora, distância de A até D, ou de D até A, que é a mesma coisa. Vai ser x de A, né? 2 menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 6 ao quadrado. Então, vai ser 2 menos 1 é 1 ao quadrado, mais 3 menos 6, menos 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, mais menos 3 ao quadrado é 9. Ou seja, raiz quadrada de 10. Gente, todos os lados têm a mesma medida, né? Então, vamos lá. Se todos os lados têm a mesma medida, são 4 lados, o que eu vou fazer? 4 vezes raiz quadrada de 10. O exercício pediu para usar raiz de 10 igual a 3,2. Então, 4 vezes 3,2, que dá 12,8 unidades de comprimento, ok?